Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois fundos imobiliários de logística para tentar determinar qual deles é o melhor fundo imobiliário para se investir no momento atual. Então, durante esse vídeo a gente vai falar sobre o BRCO e o BTLG. E na verdade, os dois fundos são ótimos fundos imobiliários e muito provavelmente quem comprar qualquer um deles vai estar fazendo um bom negócio. A grande questão é que nos investimentos a gente sempre deve buscar o melhor investimento possível. E por isso que é interessante a gente analisar um e o outro fundo imobiliário para tentar, entre esses dois, decidir qual que é o melhor. Então vamos começar aqui falando sobre o BRCO, que é o Bresco Logística, e ele vem sendo cotado ali muito próximo dos R$105, um pouco descontado frente ao seu valor patrimonial, cerca de 13% descontado sobre aqui o VP. E conforme a gente consegue ver aqui nessa imagem, a gente vê que esse fundo imobiliário tem capacidade de pagar 62 centavos por cota por mês de modo recorrente, o que daria um dividend yield exatamente de 7% ao ano para quem comprasse agora no preço atual de R$105. E falando um pouco aqui mais sobre o Bresco, basicamente ele é um fundo imobiliário que tem 11 imóveis e a taxa de vacância dele está em 12%, ou seja, ele vem pagando esses 62 centavos por cota, mas ele pode vir a pagar muito mais quando ele resolver esse problema dessa vacância que ele tem aqui também. E aqui o prazo médio dos contratos de locação dele são de 5,6 anos, sendo que 35% desses contratos são atípicos e 65% típicos. Então aqui a gente consegue ver que ele tem a maior parte dos contratos típicos, o que se beneficia de um aquecimento do setor logístico. Ou seja, se mais empresas estiverem demandando galpões logísticos, ele vai ser beneficiado porque ele vai provavelmente conseguir fazer uma correção do valor dos aluguéis acima da inflação. Mas também ele pode vir a sofrer com menores aluguéis caso a gente tenha um desaquecimento do setor logístico no país. E desses 11 imóveis que ele tem, 10 deles são classificação A+, ou classificação maior do que isso, o que mostra que são bons imóveis, são imóveis novos, são imóveis muito interessantes. Boa parte dos imóveis desse fundo imobiliário está no estado de São Paulo, mas ele também tem vários imóveis na Bahia, em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro. E aqui a gente consegue ver que boa parte das receitas desse fundo imobiliário são de centros de distribuição e uma outra parte são de centros last mile, ou seja, seriam galpões logísticos muito próximos à cidade, que quando, por exemplo, você compra na Magazine Luiza, isso chega na tua casa em 2 dias no máximo, porque eles têm um galpão de last mile, ou seja, um galpão muito próximo à cidade, muito próximo aos centros urbanos, que consegue entregar com muita rapidez. E aqui a gente consegue ver que muitos dos locatários dos imóveis do Bresco são locatários conhecidos, é o Grupo GPA, é a Magazine Luiza, é a Natura, o Mercado Livre, entre vários outros. A gente consegue ver também o que eu já comentei sobre os contratos típicos e atípicos, e a grande maioria dos contratos deles são corrigidos pelo IPCA. Então, conforme a gente consegue ver aqui no vídeo, o BRCO é um fundo bem interessante, que não enfrenta problema nenhum, mas que quando a gente começa a comparar o BRCO com outros fundos imobiliários de logística, a gente começa a ver que ele vai ficando cada vez menos interessante. Porque, na verdade, cada investimento é uma renúncia. Quando você tem uma quantidade de dinheiro finita e você escolhe investir, por exemplo, no BRCO, você está abrindo mão de investir, por exemplo, no BTLG e em todos os outros fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E é por isso que a gente tem que sempre buscar fazer os melhores investimentos possíveis. Porque o nosso dinheiro ele é finito e conforme você consegue alocar melhor ele, obviamente você vai ter uma rentabilidade melhor. Então aqui a gente está no meio do vídeo, agora a gente vai começar a falar do BTLG e se você for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito do canal, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui do canal, tá bom? E o BTLG, ele é um fundo interessante, ele não é exatamente isso que a gente vai falar agora, porque o BTLG ele vem sendo cotado ali muito próximo dos R$97 e muito em linha com o seu valor patrimonial. E a gente consegue ver que ele consegue pagar de modo recorrente, fruto do valor que ele recebe dos aluguéis, 74 centavos por mês, o que no preço atual dá um dividend yield de mais de 9% ao ano, ou seja, um valor muito superior ao do BRCO. E aí você deve estar se perguntando, poxa, se o BTLG ele tem um dividendo muito maior do que o BRCO, isso pode significar que o BTLG é o melhor investimento, certo?
E isso está completamente errado, porque na verdade o que a gente tem que analisar em um investimento são duas coisas: o retorno, mas também o risco. A gente tem que analisar o risco desse investimento e o que pode acontecer de errado nesses fundos imobiliários para aí sim determinar qual que é o mais interessante para se investir. E na verdade, o que a gente precisa fazer agora, então, é analisar o risco do BTLG. Então ele é um fundo bem maior do que o Bresco, aqui ele tem quase 2 bilhões de reais de valor patrimonial, tem ao total de 22 imóveis e uma vacância extremamente baixa, de apenas 2%. E essa vacância de 2% contra 12% do Bresco já é uma prova de que os imóveis do BTLG são melhores. Porque quanto melhor os imóveis de um fundo imobiliário, menor vai ser a sua vacância. Porque um imóvel bom dificilmente acaba ficando vago. Então assim que um imóvel de alto padrão é muito interessante, um imóvel muito bom, acaba ficando vago, rapidamente você tem uma outra empresa que quer ocupar aquele lugar, porque realmente o imóvel é muito bom. Então isso faz com que uma vacância de um bom imóvel seja baixa. Então um fundo imobiliário que tem bons imóveis no portfólio vai acabar gerando então uma vacância baixa, e por isso que a vacância do BTLG é tão baixa assim, porque é a prova de que os imóveis dele são muito interessantes. E a grande maioria dos contratos também é corrigida pelo IPCA, e aqui a gente consegue ver que ele tem uma quantidade de contratos típicos e atípicos muito mais equilibrada, 45% atípicos, 55% típico, o que mostra que o fundo está bem preparado, independente do que aconteça nos próximos anos para o setor logístico. Essa divisão aqui muito próximo de 50-50 permite isso. Então, se os próximos anos forem muito bons para o setor logístico, essa parte de contrato típico acaba corrigindo o aluguel acima da inflação por um valor muito interessante e acaba gerando mais valor para o investidor, mas se caso a gente tenha anos ruins para o setor logístico, ele tem ainda uma boa parte de contratos atípicos que vai segurar a receita. Então a gente consegue ver aqui que boa parte do fundo imobiliário é para logística, ele tem um pouco de industrial, de varejo, de desenvolvimento também, mas são parcelas menores, e aqui a gente consegue ver que essa vacância dele de apenas 2% é realmente muito baixa quando a gente a compara com outros fundos imobiliários. E aqui a gente consegue ver a localização dos imóveis desse fundo imobiliário. A gente repara que 41% dos imóveis estão no raio 30 de São Paulo, que é uma região extremamente interessante para se ter imóveis logísticos, e inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso, que eu vou estar recomendando que você assista esse vídeo ao final desse daqui. Mas conforme a gente consegue ver, na minha opinião, o BTLG ele tem imóveis até melhores do que o do BRCO. E ele é um fundo muito maior também, o que diminui o risco. Quanto maior o fundo, menos risco o investidor acaba correndo, porque se ele tiver um problema com um imóvel ou com outro imóvel, ele vai representar uma percentual menor do fundo imobiliário. Então, enquanto o BTLG tem 22 imóveis, o BRCO só tem 11, se der um problema em um dos imóveis do BRCO, é um tanto muito maior em percentual do que um problema em um dos imóveis do BTLG. Então, por isso que, ao meu ver, o BTLG, ele além de ter um retorno maior, ele também tem um risco menor, sendo um investimento muito interessante. E esse vídeo vai chegando ao fim, e eu vou estar recomendando aquele vídeo que eu falo sobre os imóveis do BTLG e por que eles são tão interessantes assim.